Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar como que eu cultivo a cala, o copo de leite colorido, através das sementes e através dos rizomas. Tenho elas aqui sobre a minha mesa, elas estão em floração já há aproximadamente 1 mês e meio. Vou mostrar as flores mais perto para vocês, também vou deixar aqui na tela o vídeo de quando elas iniciaram a floração, que dá para vocês verem melhor as cores que elas são. Essa aqui é um roxo bem escuro, aproximando do preto, que eu gosto muito dessa cor. E esse ano eu tô somente com essa em floração. Eu tenho mais duas que não estão aqui na mesa, que não estão em floração, que eu espero muito que seja pelo menos mais uma dessa, mas eu vou tomar bastante cuidado para não perder esse rizoma aí, porque eu gosto muito dessa cor. Essa aqui, ela é um tom mais rosado. No início da floração, ela fica com a cor mais viva. E agora, ó, ela já tá lá formando sementes. Essa aqui também está formando sementes. Então, uma esperança a mais para mim aumentar, né, a quantidade dela. Nesse vaso aqui, eu tenho, além dessa cor que eu acabei de mostrar, eu tenho o branco também, que agora ele fica, a flor mais velha fica mais a cor esverdeada. E dá pra ver, ó, as sementes lá dentro, que eu vou guardar para fazer a germinação esse ano também. Aqui nesse vaso eu tenho dessas mesmas cores, porém, além dessas cores que eu mostrei para vocês, eu tenho mais umas outras duas cores que agora, devido a as flores já estarem velhas, como essa aqui, por exemplo, ó, no início da floração, dá para ver nitidamente que ela é uma cor diferente dessas que eu acabei de mostrar. Tenho aqui também as mudas da germinação das sementes. Essas mudas já estão no 2º ano de desenvolvimento dos rizomas. Acredito que o ano que vem eu devo ter floração delas, aí ano que vem eu vou plantar elas em vasos individuais. Aqui eu tenho mais esses dois potinhos aqui, feito das sementes também. Até tirei um aqui esses dias para mim poder ver o tamanho que está o rizoma. Deixa eu ver qual que foi. Aqui, esse aqui, ó. Olha só o tamanho que tá. Olha que lindeza. Aí. Eu creio que o ano que vem eu já vou ter floração deles, porque eu me informei que eles florescem com 2 ou 3 anos quando as mudas são feitas das sementes. Todo ano, 2 semanas antes da suposta última geada, eu inicio com a brotação dos rizomas, ainda dentro de casa. Isso porque nessa época a temperatura não está segura aqui fora para elas. Após, quando a temperatura já está a partir de 16 graus Celsius, até mesmo durante as noites, eu trago os rizomas brotados para fora. Após o risco de geada, eu faço uma segunda remessa de plantio, que no caso esse ano eu estou com esse vaso aqui. Ele não está em floração ainda, porque eu iniciei ele 2 semanas depois, porém ele sofreu apodrecimento, que depois, logo mais no vídeo, eu vou falar para vocês como vocês prestarem atenção para vocês não perderem os rizomas. Então eu aguardo a floração dela. Estou curiosa para saber se eu vou ter floração desse vaso aqui. Eu comprei esse vaso no final do ano passado, comprei para o Dia de Ação de Graças, porque suas flores são laranjada, amarelo, parece que tem cor vinho também, assim, muito a ver com as cores usadas no Dia de Ação de Graça. Mas se ela florir, eu vou deixar aqui no canal, vou postar nos shorts aqui. Se não me engano, em clima quente, ela floresce no final de inverno, início de primavera. Aqui ela floresce no início do verão. Quando eu inicio o plantio, já é final de primavera. E as minhas, elas estão florindo 1 mês depois, 1 mês após a brotação. Agora eu vou falar dos tipos de vasos, porque tem planta que gosta
de determinados modelos de vasos, né? Tem plantas que gostam de ficar de forma que as raízes ficam bem cheias nos vasos, e tem plantas que já não, como a petúnia, por exemplo, ela já gosta de ter bastante substrato. Vocês podem observar que eu tenho tamanhos diferentes de vasos aqui. Vasos pequenos e com planta grande, como é esse aqui, por exemplo. Aí. Aqui. Esse é o tipo de vaso que eu inicio a brotação. Um vaso fino e profundo, porque ela tem muita facilidade de apodrecer os rizomas. Nos meus 3 primeiros anos, eu perdi os seus rizomas por apodrecimento, então todo cuidado é pouco, e o tamanho do vaso foi uma das formas que eu descobri de evitar o apodrecimento. Porque quando eu plantava vários rizomas num vaso único, mesmo o vaso sendo de barro, que faz com que o substrato seque mais rápido, eles apodreciam. E isso porque tem rizoma que é mais lento para desenvolver. Então, esse rizoma mais lento, ele vai precisar de uma régua mais espaçada, enquanto que o rizoma que está ali no mesmo vaso desenvolve mais rápido, esse já vai precisar de mais frequência na rega. Então, o mais lento, ele vai apodrecer. Então, por esse motivo, eu utilizo o vaso fino, que acumula pouco substrato ao redor do rizoma, porém, mais somente no fundo. Todas elas estavam em vasos individuais desse porte. Depois, quando elas começam a soltar a floração, aí eu passo elas para vasos maiores, como por exemplo esse vaso aqui. Ele tem 6 ou 7 mudas que eu passei de vasos assim. Eu deixei esse aqui de propósito para estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Isso aqui que eu tô falando para vocês é muito importante para vocês evitarem o apodrecimento, vocês não perderem os seus rizomas de cala. Esse vaso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele é maior. Porque esse rizoma aqui, ele é maior. Porque quando a cala, ela vai desenvolvendo com o tempo, ela vai criando pontos de brotação. Vou voltar ele para cá. Aqui. Bom, falei da época, falei de tipos de vaso, agora eu vou falar do plantio. Na época de plantar, é comum de encontrar os rizomas dela para comprar por aqui. Eu sempre olho na Home Depot e no Costco. E no Costco tem as sacolas. A última vez que eu comprei, porque esse ano eu não comprei, porque eu estou com os meus rizomas dos anos anteriores, eles vêm numa sacola de papel, 6 rizomas, e o valor é em torno de 12 a 18 dólares, mas em outras épocas do ano é bem comum de encontrar essa flor, a planta já florindo. E até aqui no meu canal eu postei um short, talvez uns 2 meses atrás, de uma variegata que eu achei no supermercado, que eu fiquei encantada, inclusive arrependi porque que eu não comprei. E para plantar esses rizomas, eu uso substrato regular, usei até mesmo substrato regular mais para plantas cultivadas do lado de fora, porque tem um substrato regular, parece que ele é mais drenado para plantas de interior, e eu tenho usado esse substrato para plantas em vasos cultivadas ao ar livre, que é o ar livre, né, tem mais ventilação e tal, o substrato ele seca mais rápido. Após o plantio, eu coloco eles numa janela que fica do lado do sul, que recebe bastante sol filtrado através da janela de vidro, que esquenta até bastante nessa janela, porque eu deixo eles bem na janela mesmo, ficam encostados no vidro. E também, como já tem 2 anos que são muitos os rizomas que eu inicio dentro de casa, eu coloco eles para brotarem também debaixo da lâmpada de cultivo. Eu vejo pessoas falando que essa planta, ela não gosta de muito sol. As minhas são cultivadas no sol. Assim que eu trago elas para fora, eu deixo elas ali na escada, que pega sol quase a tarde toda. E agora, elas mais desenvolvidas, eu deixo elas aqui, ó, onde já dá para ver o sol aqui. Agora, por volta das 10 da manhã, já tem sol.
e o sol aqui se estende, eu acho que por mais umas 4 horas. Aqui nesse lugar elas pegam o sol forte que esse ano queimou a minha framboesa. Vou deixar aqui na tela para vocês verem também. Queimou as folhas da framboesa e não queimou as folhas, não queimou as flores. E essa planta ela gosta de sol, e eu quero fazer uma atualização aqui também. Ano passado, num vídeo sobre elas, eu falei que acreditava que a falta de floração seria pela divisão dos rizomas que eu tinha feito. Acreditava que elas não estavam tendo flores por questão que os rizomas estavam se reconstituindo. E só que o ano passado eu coloquei elas em lugar que elas receberam menos sol. Então eu acredito que a falta de floração não foi pela divisão dos rizomas, e sim por falta de sol. A rega eu faço sempre que o substrato começa a secar a superfície. Eu que moro em região chuvosa, é um outro fator que eu preciso tomar bastante cuidado para não perder. Que inclusive foi o motivo do apodrecimento nesse vaso aqui que eu falei para vocês. E quero aproveitar aqui e já falar para vocês como vocês vão observar se a planta pode estar tendo apodrecimento ou não. Porque ela leva aproximadamente, geralmente com 1 semana tem rizoma que já começa a brotar. E vocês vão observar se está demorando. Se vocês, no primeiro pensamento que está demorando, vocês podem fuçar a superfície, vocês podem olhar se está tendo apodrecimento ou não. E assim vocês conseguem resgatar o rizoma. E a forma que eu paro com o apodrecimento, eu retiro toda a parte apodrecida e eu coloco o pozinho de antifungo, é um hormônio antifungo, ou então canela. Nesse aqui eu usei a canela e deu super certo. E agora eu quero falar da germinação das sementes. Bom, como vocês viram aqui, eu estou com as flores já formando sementes, e elas vão secar. Eu colho as sementes e eu guardo para o próximo ano, para mim estar fazendo a germinação. E mais um ano eu vou colher sementes para fazer a germinação, porque eu estou no propósito de aumentar a quantidade de calas, porque essa planta ela é muito linda, né, gente? Elegante, ela tem vários fatores assim que compensa bastante cultivar ela. Ela é uma flor de corte, ela é boa de ser cultivada. Ela pode ser cultivada no canteiro, ela ama ser cultivada em vasos. Para quem me acompanha aqui no canal, eu amo cultivar plantas em vasos, porque em vaso a gente tem a opção de mudar a planta para onde a gente quer. Se está florindo, você coloca ela num lugar mais exposto. Não está florindo, você dá o espaço para uma outra que está florindo. Então, assim, é até divertido cultivar plantas em vasos. Ela pode ser cultivada dentro de casa, ela é de pouca manutenção, ela não tem muito gasto. De flor de corte, ela é uma flor que tem talvez uma das que duram mais no jarro de água. Então ela tem muitos pontos assim que compensa muito a cultivar essa planta. Então eu colho as sementes e é preciso remover uma capinha que tem ao redor das sementes. E aí pode plantar sementes no substrato. Acho que eu usei substrato para sementes, mas eu acho que pode usar o substrato regular também para fazer a germinação da semente. As sementes, elas devem ficar na superfície do substrato. Ali elas vão desenvolver a raiz e depois, logo em seguida, vão desenvolver o brotinho para cima. A germinação das sementes da cala é uma das germinações mais lindas que eu já vi. Talvez eu possa comparar com a beleza da germinação da rosa do deserto, que eu achei muito lindo também. Mas a germinação leva em aproximadamente uns 7 a 10 dias. E eu fiz a germinação debaixo da luz. E assim que começar a desenvolver as raízes e o brotinho, a folhinha, pode remover as sementes e plantar em copinhos individuais. Então eu fiz mais copinhos de caixas de papel nesse mesmo modelo para plantar as muitas sementes que eu tinha. E aí, a partir desse ponto, segue os mesmos cuidados que se deve ter com as plantas já grandes. E eu estou aqui fora com essa blusa de manga longa, até puxei ela aqui, ó, porque tá muito calor.
Hoje a máxima está dando 31 graus Celsius, agora no momento está em aproximadamente há uns minutos atrás eu olhei, estava 29 graus Celsius agora no momento. Mas é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até o próximo, fiquem com Deus.